Olá, bem-vindo ao segundo episódio da websérie De Volta ao Caminho da Estrela, gravações para reduzir as dúvidas e a ansiedade daqueles que têm o caminho francês de Santiago de Compostela nos planos ou aqueles que só estão contando os dias para chegar em Saint-Jean-Pied-du-Port e começar a travessia de quase 800 quilômetros até Santiago de Compostela caminhando. Eu sou Tereza Cristina Machado, caminhante, peregrina, e estou dividindo com vocês, como falei na apresentação, a minha experiência nessa travessia. Experiência de mulher brasileira que vive num país tropical, onde há sol na maior parte do ano, e que fiz sozinha entre maio e junho desse ano o caminho de Santiago de Compostela, o trajeto francês, e fiz sozinha, como muita gente faz. Hoje vou focar nas 33 etapas que compõem o caminho francês e os meus critérios para percorrê-la a partir da avaliação das minhas condições físicas, do meu condicionamento, do tempo que eu tinha disponível para fazer esse percurso, das histórias de cada lugar que eu estudei antes de tomar qualquer decisão a respeito da aquisição da minha passagem para a Europa e também da reserva das hospedagens. Então, sobre as atrações especiais de algumas etapas, também vou contar aqui para vocês hoje, só para botar pilha em quem não tem ideia do que seja atravessar a pé todo o norte da Espanha. E avaliar também como programar uma ou mais noites em alguns lugares, né? Antes de fechar a passagem e hospedagem. Eu acho que é importante isso, porque o caminho inicia-se em Saint-Jean-Pied-du-Port, que é uma cidade francesa na fronteira com a Espanha. Mas esta é a única cidade francesa em que o peregrino do caminho histórico vai pisar. Dali sobe-se os Pirineus, que é uma cadeia de montanhas que separa a Península Ibérica do restante da Europa. São mais de 430 quilômetros, com altitudes diversas que chegam a 3.400 metros acima do nível do mar, mas isso o peregrino do percurso histórico não vai atravessar tudo, nem perto disso, porque isso é lá no maciço glacial de La Maladeta, né? O peregrino do percurso histórico vai percorrer outras localidades, né? São etapas. Esse foi o percurso que eu fiz, né? Que se percorre regiões da Espanha como La Rioja, Navarra, ah, Castela e Leão, Galiza, até chegar à Catedral de Santiago de Compostela, na cidade de mesmo nome, onde define-se o final da peregrinação, na chegada à Praça de Obradoiro. Percorrer as 33 etapas significa dormir em 33 lugares diferentes, num percurso que eu decidi fazer em 39 dias. Né? Tem gente que faz em menos, tem gente que faz em muito mais. Algumas dessas cidades são pequenas, outras são capitais de províncias e são bem maiores, algumas até em que a gente caminha muitos quilômetros dentro da localidade até chegar ao centro histórico, que é o lugar onde vai se ficar. Outras também são pueblos e vilas, onde o caminho de Santiago e as demandas dos peregrinos respondem por boa parte da economia local. E também há albergues, hostels, pequenos hotéis, cafeterias,
bares, restaurantes, mercados, em que o peregrino se apoia no decorrer do caminho para descansar, né? Durante a caminhada, para pernoitar mesmo, para se cansar, né? Ou se tiver feito um roteiro assim com essa previsão, ou se por acaso no decorrer do percurso tiver alguma questão de saúde que o obrigue a reduzir o tempo de caminhada em alguns dias. Algumas pessoas, eu preciso comentar com vocês, fazem o percurso, esses 800 quilômetros, de forma em etapas, dividido, né? Em três ocasiões. Por exemplo, fazem de Saint-Jean-Pied-de-Port até Burgos, às vezes em um ano ou em um período ali. Depois retomam o caminho de Burgos até León e depois, para finalizar, de León, então, até Santiago de Compostela, em uma agenda para finalizar o caminho. Como eu me sentia preparada e eu queria fazer de uma vez só, eu fiz todo o percurso e programei a minha agenda com as 33 etapas realizadas saindo de Saint-Jean-Pied-de-Port até Santiago. Calculei que eu pararia para dormir em localidades distantes umas das outras entre 25 e 30 quilômetros. Porque quando eu fiz o caminho central português, eu tive essa compreensão de mim, que 22 quilômetros a 25 quilômetros é a distância ideal para um dia de caminhada que me permita chegar no lugar onde eu vou pernoitar, tomar um banho, colocar as pernas para cima uns 30 minutos, então sair para conhecer aquele lugar, me alimentar e, claro, encontrar com outros peregrinos que a gente conhece pelo caminho, que não é raro que se reúnam para um jantar comunitário e em alguns albergues ou restaurantes que promovem isso, né? Ou para brindar e até conhecer assim as divertidas e curiosas histórias de superação que cada um tem para contar. Então eu sabia que eu aguentaria antes de agendar as hospedagens, eu sabia o que eu aguentaria. E isso me deu uma confiança para estabelecer a minha agenda. Sabia também que para percorrer essas distâncias previstas eu precisaria de 7 a 9 horas diárias de caminhada, considerando as paragens estratégicas para um descanso, para comer alguma coisa, a cada 10 quilômetros percorridos. Isso eu não abria mão. Por exemplo, de Saint-Jean até Roncesvalles, que é a primeira cidade da Espanha, pela Rota Napoleão, na qual se sobe os Pirineus em uma travessia bem radical de 26 quilômetros, a mais de 1.000 metros de altitude, com sol, vento e até chuva eu precisei de 9 horas caminhando. E este foi meu dia de estreia. Bom, como naquela noite eu fiquei num monastério que era o albergue municipal de peregrinos, no momento que eu saí daquela floresta dos Pirineus, eu já me vi dentro do pátio desse complexo religioso impressionante. E ufa, né? Porque foi grande essa caminhada para a estreia. Então, precisa levar essas questões em conta, né? Na hora de planejar a hospedagem. Por isso é importante a gente se conhecer, tanto as nossas fragilidades quanto as nossas forças. Sabendo das 33 etapas, que são as localidades que existem e em cada trecho, é hora de saber o que nos aguarda. Alguns lugares que simplesmente não dá para passar batido. Vocês podem ver e estudar tanto as localidades quanto as distâncias em quilômetros nos aplicativos e no site do Gronze e do Camino Ninja, que eu vou deixar na legenda os links para facilitar.
São super confiáveis esses dois sites, né? Os aplicativos, que podem auxiliar muito vocês. Alguns peregrinos também percorrem de 15 quilômetros a 10 por dia. Eles vão demorar mais? Vão, mas eles fazem dentro dos seus limites e é assim que acontece o caminho de Santiago de Compostela. Demora mais para chegar, mas o caminho, como diz o poeta espanhol Antônio Machado, se faz caminhando. E também não é o ponto de chegada que importa, como diz a nossa poetisa Cora Coralina, o que importa é o caminho. Então, vou destacar aqui 6 localidades icônicas para mim, em que fiquei 2 noites. E uma que eu deveria ter ficado, que eu vou falar para vocês. Mas vou falar rapidamente também de Saint-Jean, porque é o início da caminhada. Mas lá, uma noite só é o suficiente. É a cidade que delimita a fronteira sul da França com a Espanha. E tente chegar cedo em Saint-Jean. Eu até dormi uma noite em Pamplona para chegar cedo em Saint-Jean, porque é uma cidade lindinha, assim. É uma cidade medieval, de casinhas com janelas vermelhas, cidade em que algumas casas ainda conservam na fachada a profissão do morador, né? E também tem as muralhas para passear, tem a missa do peregrino na igreja gótica de Notre-Dame de Saint-Jean-Pied-du-Port. E, além disso, foi aí que o rei Ricardo Coração de Leão recebeu esse nome. A cidade foi fundada no século XII. Antes ela se chamava Saint-Jean-Lévis, que foi destruída por Ricardo. Ele, filho de Henrique II e Eleonor de Aquitânia, o rei nascido no século XVIII em Oxford, exerceu poder sobre a Inglaterra e foi líder militar durante a Terceira Cruzada e ficou famoso pela sua bravura. Saint-Jean-Pied-du-Port era um local estratégico e a sua destruição fez parte da campanha do rei Henrique em resposta aos que lutavam contra ele. E foi aí que Ricardo, Coração de Leão, adquiriu esse nome e reconciliou-se com o pai. Em 1234, Saint-Jean tornou-se capital de Ultrapuertos, uma comarca do Reino de Navarra que deveria proteger Pamplona. Pamplona faz parte da Espanha. E ser também alfândega. E aí só no século XVI foi que Saint-Jean integrou-se à França. Bom, talvez antes de subir os Pirineus, você queira comprar algo que não pese para levar. E é importante, porque subindo os Pirineus tem Orisson, que é uma hospedaria, e depois não tem mais nada até chegar em Roncesvalles. E foi aí que eu vi que o meu francês, assim, não era compreendido, né? A palavra mais básica, Carrefour, porque eles falam Carrefour. Então, vocês já sabem. Mas os locais em que eu falei de ficar 2 noites para ter um dia inteiramente à disposição, para passear, uma vez que a gente chega tarde e no outro dia sai cedo e não dá para ver tudo, então foram Pamplona, Burgos, que eu fiquei uma noite e deveria ter ficado 2, León, Astorga, que é uma cidade muito interessante, mas é uma cidade muito cara. Se não der para ficar 2 noites, não é necessário, apesar de que tem muita coisa para ver. Ponferrada, essa é quase impossível abrir mão de ficar 2 noites, porque é uma cidade maravilhosa. O Cebreiro, a segunda subida radical, e Santiago de Compostela. Por quê? Primeiro, precisamos ter em mente que em algumas dessas localidades são capitais de províncias e tem uma história que ainda pulsa junto com a vida contemporânea que vibra na atualidade. E quando a gente vai voltar em um lugar
desses, só para visitar uma cidade dessas, que deixou para lá e não viu o que estava ali na nossa frente? É difícil, né? Então vamos lá. Por que visitar Pamplona? Pamplona chamava-se Irunha até 72 a.C., quando, por ordem do general Pompeu, general romano, assumiu o seu próprio nome. Pamplona fazia parte do reino visigótico de Toledo e conheceu o auge no século XI. Hoje, os habitantes de lá falam a euskera. Na Espanha, se fala muitas línguas, né? A euskera é uma língua basca e a cidade abriga uma das maiores universidades do mundo, que é a Universidade de Navarra. A região também é líder europeia em geração de energias renováveis, com geradores eólicos e lavouras de energia fotovoltaica. A Catedral de Pamplona é um monumento gótico, dos mais importantes de Navarra. E não se sabe direito a data da sua construção, mas só de restauração ela já tem uma restauração do século XI e outra do século XIV. Também é lá que está o mausoléu dos reis de Navarra, Carlos III, e que impulsionou a reconstrução do edifício, né? E Leonor de Tastamoura, sua esposa. Como observador contemporâneo da cidade, vamos ver a capital de Navarra como um palco de inúmeras disputas de poder, uma linha de tempo a céu aberto. Por ali, no final do século XVIII, passaram tropas de Napoleão Bonaparte, e também que cercaram a cidade, e nem tão longe da catedral estão as colunas dóricas do Palácio de Navarra, que propositalmente mantém sinais de bombas que atingiram durante a Guerra Civil, já no século XX, 1936 a 39. E é assim que a cidade homenageia e não deixa que se esqueçam das vítimas do franquismo. Não deixe de visitar a catedral, o palácio, a Praça do Castelo ou Praça de Touros, que é conhecida pelas corridas de touros ali no mês de julho, quando se celebram as festas de São Firmino. Na hora de se alimentar, vá na parte antiga ali de Pamplona, entre num daqueles restaurantes charmosos e lindos e peça pinchos com uma copa de vinho. E experimente também os queijos de ovelha maravilhosos de Pamplona. Como as cidades são muitas e tem muitas histórias, eu estou dividindo em partes, né? E esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que os outros. Então, a outra cidade é Burgos. Burgos é a capital da província que tem o mesmo nome. É uma cidade moderna, festiva, recheada de histórias. E é a terra do El Cid, que nos dá as boas-vindas logo na entrada em sua estátua equestre no centro da cidade. O nobre guerreiro El Cid Rodrigo Dias de Vivar, vivido no cinema por Charlton Heston, foi um herói espanhol do século XIX que reconquistou e unificou a Espanha. Essa é uma versão que se conta lá em Burgos. A sua esposa Jimena foi interpretada nas telas por Sofia Loren e ela também está sepultada com El Cid na Catedral de Burgos, que é simplesmente um templo imperdível. É preciso visitar esse lugar. O templo é dedicado à Virgem Maria e foi erguido em 1221. É tão impressionante e são tantas as obras de arte dessa catedral gótica que é difícil ficar pouco tempo lá. Burgos foi fundada como uma fortaleza no ano de 884 e elevada à categoria de sede episcopal em 1029.
Durante a Guerra Civil Espanhola, a cidade foi até sede do governo de Francisco Franco, uma vez que Madrid estava ocupada pela oposição. Além da catedral, vale subir a escada de São Estevão e visitar a igreja São Nicolau de Bari. Também vale ir à Casa de Cordón. Esse lugar emblemático é um edifício gótico que abrigou os soberanos católicos da Espanha e também é a casa que foi cenário do encontro de Cristóvão Colombo com os monarcas Isabel e Fernando, quando ele faz o seu segundo retorno da América em 1497. Antes de sair de Burgos, atravesse o Arco de Santa Maria, que foi o portão da antiga cidade e tem uma fachada repleta de reis, estátuas de reis do século XVI. Aí siga o caminho pelo Passo del Espolón, com sua alameda de árvores que se emendam e a gente vai passando por baixo. Não perca a oportunidade de saborear por ali os assados de Burgos, que são deliciosos e famosos assados de cordeiro, de cabrito e de leitões feitos no forno a lenha. Outra cidade que merece um dia inteiro é León, que é a capital da província de León. E é onde a luz do sol da manhã brinca entre os vitrais da catedral gótica, que com 820 anos de existência já passou por reparos críticos, correndo o risco até de desabar uma obra daquelas. Então, vale demais ver esse templo com a luz da manhã. E são muitos detalhes lá dentro que seguram a gente muito tempo. E também tem a questão do horário. Às vezes a gente chega muito tarde nesses lugares e alguns lugares de visitação já estão fechados, né? E além da catedral, tem a visita à Basílica de São Isidro, que é imperdível porque ela nos coloca cara a cara com pinturas românicas do tempo dos romanos, magníficas, e ainda com o cálice de Dona Urraca, que é nada menos do que a versão que se conta de que teria sido o cálice da última ceia de Jesus e que é o Santo Grau, e alguma versão, né? E que chegou de Jerusalém até León em uma troca política. Se a história é verdadeira ou não, é esta a que se conta lá. E como ir a León e não entrar, por exemplo, na Casa de Botines, que é uma visita de horas pelo interior da obra de 1893, isso é, da juventude do arquiteto genial catalão Antônio Gaudí. E foi o primeiro condomínio residencial projetado por ele. Imagina morar em um apartamento de Gaudí que, obcecado pelo conforto das pessoas que viviam dentro das obras dele, dos seus projetos, criava pontos de luz inesperados, ventilação e segurança, que depois foi copiado por outros arquitetos mundo afora, e tudo com aquela genialidade de Gaudí. Então, outra cidade é Astorga. Astorga eu fiquei 2 dias, foi maravilhoso, mas poderia ter ficado um, porque Astorga é uma cidade muito cara, é das cidades mais elegantes do caminho. É uma cidade onde os moradores se arrumam para ir ao restaurante nas quartas-feiras comer o cozido maragato, uma tradição, ou para chegar numa cafeteria e tomar um chá ou um vermute à tarde. E até mesmo no supermercado a gente vê que as pessoas estão elegantérrimas. E não é para menos, a cidade é cheia de descendentes de nobres.
No finais do século I a.C., Astorga se chamava Astúrica Augusta e era um acampamento militar romano da Legio X Gemina, criada por Júlio César para invadir a Gália. Também foi capital do convento asturicense, de onde é uma das dioceses mais antigas da Espanha. No início da era cristã, conheceu prosperidade com a mineração de ouro. E entre os séculos 8 e 10, viveu invasões muçulmanas seguidas de reconquistas, experimentando nova prosperidade depois lá no século 11, graças ao Caminho de Santiago, quando contou com o apoio da igreja. Astorga é citada inclusive no Codex Callistinus, que é o primeiro relato manuscrito sobre o Caminho de Santiago lá nos anos 800. Volta depois a cidade às batalhas com a Revolução Francesa e no século XX vive o impulso do desenvolvimento com a chegada da ferrovia, desenvolvimento industrial, e o apogeu da chocolateria, da pastelaria e das carnes. Desta história densa ficou uma herança patrimonial significativa que está à disposição de quem visita a cidade. Em Astorga, nós voltamos à obra de Antônio Gaudí, no Palácio Episcopal, que data lá do século XIX, e as dependências desenhadas por esse arquiteto catalão. Esse lugar impressiona pela harmonia, pelas curvas, por uma espécie de floresta de tijolos que a gente fica dentro. A cidade merece um dia inteiro e tem registros de todas as idades da civilização ocidental, desde a antiguidade até o tempo contemporâneo. A visita à catedral também é quase obrigatória, e ela vale. A nave tem um retábulo impressionante, mas é o museu que nos impõe mais de hora de visitação, entre raridades da ourivesaria medieval. Coisa lindíssima. E o Museu do Chocolate, então? É um produto relevante da economia local, o chocolate. E vem essa história lá do século XVI, com a relação com o cacau vindo da América. Conta-se que quando o conquistador espanhol Hernán Cortés volta da América, ele paga em cacau o dote do casamento de uma filha sua com um nobre local. Depois parece que esse casamento nem aconteceu, mas foi ali que a bebida dos deuses começou a ser produzida lá em Astorga. Então, e ganha impulso no século XIX também com a chegada da ferrovia. O museu merece uma visita. Fica meio longinho do centro, mas nada que não dê para ir a pé. E fica num palacete que foi a indústria e a moradia de um importante industrial desse ramo lá de Astorga. Estando em Astorga, não deixa de experimentar o cozido maragato, um prato super saboroso que reúne um monte de ingredientes temperadíssimos e muito bem temperados. A base são carnes variadas e muito grão de bico, que os espanhóis chamam de garbanzos. A outra cidade é Ponferrada. Desde que eu comecei a estudar e planejar o caminho francês de Santiago de Compostela, conhecer o Castelo dos Templários lá em Ponferrada foi uma das coisas que mais me estimulou para encarar esse caminho sozinho. Entrar num lugar tão emblemático e imponente, considerado assim o mais preservado entre os edifícios que trazem para hoje o espírito mítico dos monges cavaleiros que surgiram lá em 1118, depois da primeira cruzada,
exerce um certo fascínio em mim, tenho que confessar. E ainda acrescenta a informação de que este verdadeiro exército de monges que se formou para proteger peregrinos, se criou isso para aqueles que viajavam, né, nos lugares sagrados católicos, uma vez que as perseguições eram declaradas nessa época. O castelo de Ponferrada foi construído sobre o rio Sol e foi habitado pelos templários entre os séculos 13 e 14. A ordem ficou tão rica e poderosa que o Papa Clemente V a dissolveu. São 8.000 metros quadrados, com vários edifícios que abrigam um museu, galeria e a biblioteca com facsímile de obras raras. Precisa mesmo de horas para ver tudo dentro do castelo dos Templários. Além disso, Ponferrada é uma cidade que não é pequena e não vive do movimento dos peregrinos de Compostela. A geração de energia e a produção de vinho são fortes na economia local, além do turismo, claro. E a cidade tem muito para oferecer e para mostrar. Na Rua do Relógio, por exemplo, tem o Museu de Bierzo, que foi uma prisão medieval. Depois de restaurado, hoje ocupa e foi ocupado com outras funções também. E hoje permite que se veja lá exposições, peças arqueológicas do Paleolítico Inferior, elementos de assentamentos primitivos e obras de arte. As igrejas também têm seus atrativos lá em Ponferrada. E peças de arte renascentista, como as que tem na Basílica lá em Sina, que data do século XVI. Agora nós chegamos a Ocebreiro, depois de uma caminhada, uma subida bem radical. Essa é a segunda subida mais difícil depois dos Pirineus. Lá no início do caminho, eu encontrei em Pamplona um grupo de peregrinos que me perguntou onde eram os lugares que eu tinha decidido ficar 2 noites. Eu falei que Ocebreiro era uma delas. E eles me olharam com uma cara estranhíssima, assim, assustados. Mas Ocebreiro só tem 9 palhoças e uma igreja. Não tem o que fazer um dia inteiro. Bom, eu não sei. Eu sei que eu fiquei 2 noites, fiquei um dia inteiro e achei o que fazer. Entre as 9 palhoças e a igreja, que me segurou por horas lá dentro. A subida é grande, sem sombra. E a gente chega em Ocebreiro, que fica a 1.300 metros acima do nível do mar. O trecho que atravessamos é o que faz a fronteira com a Galícia, a Galiza. E aí fica tudo mais divertido, porque eles entendem o nosso português, são um pessoal alegre e festivo, né? Então, realmente o Ocebreiro tem mesmo 9 palhoças pré-românicas com indícios, porque é um design celta, então tem indícios de que foram habitadas pelos celtas, que são grupos vindos da Europa Central, que se estabeleceram ali na Península Ibérica desde a Idade do Bronze, 2.000 anos antes de Cristo, até a romanização, que foi no século II a.C. até o século I. E eles viviam em castros. Castros são organizações sociais maiores que um castelo e menores que uma cidade. Então, esse também é um indício que o Ocebreiro foi ocupado pelos celtas, porque ele tem essas características. E ali também é mítico porque repousam os restos mortais do padre Elias Valinha, que foi o idealizador das setinhas amarelas que aparecem em todo o caminho e em outros lugares de peregrinação também que foram copiados, né? E ele é o responsável pela retomada do Caminho de Santiago na década de 80. Esta joia minúscula do meio do caminho é rodeada de mistérios também. A igreja Santa Maria la Real, que tem o padre Paco hoje, um franciscano, como cura,
é um lugar magnético. Me segurou lá por quase 2 horas. Além da mudança de ordem dos beneditinos para os franciscanos, que eles não têm a ideia das datas que isso aconteceu, essa igreja é conhecida pelo milagre do cálice galego. E os dois protagonistas dessa história também têm os restos mortais repousando em sepulturas lá nesse templo. O caso é que num dia de muita neve, um sacerdote se preparava para a missa e estava certo de que ninguém apareceria nesse templo que foi fundado lá em 836 por um conde francês, junto a um mosteiro e uma hospedaria. Ocorre que um camponês enfrentou toda essa intempérie e chegou para o ritual daquele dia. O sacerdote conduziu a missa, mas não deu muita importância para o sacrifício que aquele homem tinha feito na hora da consagração. A hóstia se transformou em carne e vinho. E isso ficou exposto ali até que se construísse um relicário, que está lá até hoje. Ocorre que lá por volta de 1886, os reis Isabel e Fernando, voltando de uma peregrinação a Compostela, resolveram conhecer o lugar e Isabel decidiu que levaria o cálice e a patena, aquela bandejinha que fica embaixo do cálice da hóstia, levaria embora. Só que esse chamado Santo Graal galego foi levado e lá pelas tantas os cavalos empacaram e ela mandou que voltasse, retornassem à igreja esses objetos. Né? O cálice, e lá em Ocebreiro, as palhoças de pedra fita são algo também sensacional e impressionante. Elas são semi-enterradas, têm teto de palha e reproduzem um design típico dos celtas, né? Ainda guardam em uma delas o museu etnológico que está aberto para visitação e mostra como era a vida naquela época. Também os albergues têm esse desenho, mais ou menos. Então não deixe lá em Ocebreiro ainda de experimentar o queijo de Ocebreiro, que é servido como sobremesa, não precisa carregar na mudança, é servido como sobremesa nos lugares, lá nos restaurantes, com mel ou com goiaba. Goiaba não, marmelada. É um dos sabores mais delicados do caminho. Como eu falei, por ser um episódio em que nós estamos comentando sobre os lugares que nos reservam surpresas e lugares interessantes e a possibilidade de se cogitar se é válido ficar 2 noites e ter um dia inteiro para usufruir dessas cidades, das atrações, desses lugares, esse episódio ele é mais longo que os demais. E chegamos ao nosso destino, Santiago de Compostela. Bom, além do tempo que você vai querer ficar parado na Praça de Obradoiro quando chegar lá, para processar mentalmente tudo o que aconteceu na sua vida nesses últimos dias, o que é absolutamente impossível não fazer, né? E isso leva tempo. Às vezes a gente chega e fica ali horas, olhando a catedral, olhando o céu, olhando as pessoas chegarem, batendo palma para os outros que chegam, encontrando alguns que fizeram parte do nosso caminho. Leva tempo. Então tem que contar esse tempo. E depois a ida até o escritório de apoio ao peregrino para pegar a Compostela, que é o documento que comprova a nossa chegada, a realização do caminho. E às vezes tem fila lá também, leva tempo, na central de atendimento ao peregrino.
Tem também chegar no albergue, dar aquela espichada, porque afinal de contas, né, a gente chegou. E, e a imperdível missa do peregrino na Catedral de Santiago, que é às 19h30, e principalmente se for um dia em que vai ter o botafumeiro, que é aquele incensário enorme de prata que faz parte do ritual de algumas missas especiais. Tem também a questão de visitar a catedral fora do horário de missa para poder ir até o sepulcro de Tiago Apóstolo, porque é essa chegada ali que define o final da peregrinação. E também a visita na catedral, que tem obras maravilhosas, é um templo riquíssimo que merece um passeio ali quando a catedral não está cheia, nos horários de missa, né? Tem também, ainda na catedral, o Museu da Catedral, que preciso dedicar algumas horas, porque além de vestígios dos outros templos que antecederam a catedral, isso lá desde o primeiro de 800, lá quando a estrela, a luz brilhava no campo da estrela, tem obras de arte fantásticas que só vai se ver lá, e o original do código do Codex Callistinus, que é aquele manuscrito que eu comentei com vocês, que é a primeiro registro do caminho de Santiago de Compostela, lá dos anos 800. E ao lado da catedral tem o Museu das Peregrinações, onde vale a pena entrar e visitar, e também leva um tempo, porque além de contar toda a evolução do caminho de Santiago de Compostela, traz a história de outras peregrinações religiosas pelo mundo. É um lugar também muito curioso de se visitar. Santiago de Compostela tem vários museus interessantes, e tem muitos passeios, e tem restaurantes maravilhosos, e tem um comércio riquíssimo. E agora é hora da gente poder comprar alguma coisa, uma lembrança, alguma coisa que a gente não vai precisar carregar na mochila mais. Porque chegou, mesmo que você vá a Finisterre, vai ter que voltar para Santiago para pegar avião ou trem. E aí é o lugar onde se compra isso, e vale ficar ali andando, passeando pela cidade. Você certamente vai encontrar outros peregrinos que fizeram parte da sua caminhada, fazer um lanche com eles, fazer um brinde, se despedir, quem sabe comer um caldo galego ou uma fatia da torta famosa de Santiago, não é? Sim, a capital da Galiza vale um dia inteiro para curtir essas joias que aguardam o peregrino agora realizado, né? Então, antes de marcar a sua passagem e fazer as reservas da hospedagem, avalia a possibilidade de ficar mais de uma noite em alguns lugares e aproveitar essas relíquias, né? Bom, até a próxima semana, quando vou trazer aqui para vocês o jeito prático e seguro de adquirir as passagens até Saint-Jean-Pied-de-Port para começar a travessia, e também saber quais são e o que representam os símbolos do caminho de Santiago de Compostela, os principais símbolos que a gente vai se deparando no decorrer de todos esses 800 quilômetros, e porque eles estão presentes maciçamente, né? E tudo faz sentido quando a gente sabe o que eles querem dizer, né? E assim, quanto mais informação se tem, melhor, né? Então, até mais!